Os Estados Unidos criaram essa guerra querendo destruir o ideal do outro, mas o que fizeram foi trincar os próprios ideais e ao final eles acabaram só tendo mesmo que salvar os seus, tirar os seus de lá. Virou um conflito amorfo, onde já não se via o inimigo com clareza, apesar do tanto de aparato tecnológico, câmera, comunicação e etc. Ao final, deixaram o território devastado e deixaram para trás também uma casa arruinada. É mais ou menos isso sobre o que fala Tempo de Guerra, o filme da A24, que tem como diretor e roteirista a dupla Ray Mendonça, um veterano de guerra ali na Guerra do Iraque, e o Alex Garland, que fez os excelentes Ex Machina, Aniquilação e, mais recentemente, Guerra Civil. Na trama, acompanhamos um pequeno destacamento militar que fica isolado numa casa. Ela havia sido invadida por eles e transformada em um posto avançado para um atirador de elite. Presos, com baixas, feridos, os soldados precisam decidir se tentam escapar, resistir, esperar ajuda, e tudo isso sem conseguir ver direito e entender direito contra quem estão lutando e como vencer essas pessoas. Essa é a sinopse de Tempo de Guerra. Alex Garland faz, mais uma vez, um filme de guerra que se recusa a falar da guerra nos termos de sempre. O filme ele foge de ser um espetáculo de estratégia, heroísmo, né? A guerra é só um gatilho para falar sobre como os americanos chegaram ali e literalmente deixaram a casa dos outros arruinada, arrasada. A partir disso, os diretores partem do macro, né, da crítica ao imperialismo americano e mergulham no lado mais humano do conflito. Seus soldados, eles não são figuras glorificáveis demais, pelo contrário, são homens acuados, que sofrem transtornos instantâneos, gritam de dor, gritam não, urram de dor, né? São homens presos numa situação absurda, cercados por dúvidas, por medo, tanto do ponto de vista factual quanto do ponto de vista mais interno, digamos assim. Quando a gente olha para o indivíduo e também quando a gente olha para a situação. Mesmo com vários elementos clássicos do gênero, o melhor do filme está em outro lugar, está em como se perde algo essencial quando se ocupa, invade e, mais uma vez, repito aqui, destrói a casa do outro. Desde Ex Machina, passando por Aniquilação e mais recentemente Guerra Civil, Alex Garland tem mostrado que ele sabe colocar sua assinatura mesmo quando parte de ideias que parecem não ser originalmente suas, como era ali Aniquilação, como era também Ex Machina. Guerra Civil já não é tanto, esse daqui mas não parece ser desse cara que fazia sci-fi, etc. Porque em Tempo de Guerra, ele faz isso, essa assinatura dele, aparecer de maneira muito sutil, principalmente quando busca o simbólico diversas vezes, diversas. Logo no início, quando invadem a casa que servirá de cenário para o filme, a montagem joga uma foto de uma criança em frente a essa mesma casa, só que ainda em construção, e essa criança brincando, etc. É um flash de memória daquela casa, daquele local, associado não à guerra, não a esse tempo que o filme conversa, né? Mas ao outro tempo, a um outro tempo que não é o tempo de guerra. É um detalhe que planta a ideia central daquilo tudo que a gente vai ver. Ali havia uma paz, uma vida em construção que foi interrompida por uma missão que faz da casa uma trincheira, um alvo, que faz dos moradores reféns. Mais à frente, esse impacto emocional é verbalizado. Uma das moradoras, acuada, tenta perguntar aos soldados por que estão fazendo aquilo. Desesperada, ela pergunta por que aquilo está acontecendo. Mas ela não consegue nem concluir a frase direito, né? Enfim, os soldados não conseguem também conversar, se conectar. Em outro momento, os soldados destroem uma parede da casa para acessar o segundo andar, o segundo pavimento ali da residência. Não porque alguém se escondia ali, não era esse o ponto, mas porque a residência havia sido dividida em dois espaços e eles simplesmente precisavam garantir aquele lugar. E aí eles destroem a parede, simbólico também. Eles rasgam buracos naquele local. A invasão física daquele lugar é essa metáfora da ruptura completa de que, para existir ali, o destacamento precisa rasgar a arquitetura da casa. A lógica daquele lá precisa desfigurar tudo aquilo dali. Esse é o ponto. Em meio a toda essa simbologia muito densa até, o filme ele também demonstra um domínio absurdo sobre a técnica, principalmente sobre o som, principalmente na forma de silêncio. Em Ex Machina, o silêncio é esse grito abafado, porém constante de que algo vai acontecer. Em Guerra Civil, a guerra está sempre ao fundo, né? O som está sempre ali de estampidos, de conflitos, de tiros e etc. E veja bem, em Tempo de Guerra, essas duas coisas se aliam. O silêncio age como uma granada travada, prestes a ter o pino arrancado. A gente não sabe o momento e por isso teme quando aquilo tudo explodir. A
A gente sente a ansiedade que o filme constrói. Na transição do primeiro para o segundo ato, o peso sensorial do silêncio gera pavor, uma certa agonia do que está por vir. E ao mesmo tempo, sons de guerra ao fundo, abafados, tiros passando ali, né, numa terceira camada. Aliado a isso, a gente tem o design de produção da casa, que é a única locação do filme. Ajuda muito nesse clima, o design de produção, porque ela é construída com muitas janelas, que a princípio serviam para esconder os soldados ali com as cortinas, e depois viram uma barreira entre nós e o lado de fora, que é algo que meio que eles sentiam, né? A gente também sabe, ou melhor, a gente não sabe o que está por vir e a gente nem pode espiar direito para não dar a nossa posição, para não, enfim, para que a gente... Cara, trocando em miúdos, o simples fato deles entrarem num ambiente para pegar uma bolsa é angustiante, porque cortinas cobrem o lado de fora e o que há do lado de lá fica como essa ameaça invisível que a gente não sabe que momento vai atacar. Não ver o inimigo é parte do terror. Um terror, creio eu, vivido também por quem lutou naquela guerra. E aí vem o papel do Rei Mendonça, né, como diretor e também como roteirista aqui nesse filme. Um veterano de guerra falando basicamente sobre a sensação de estar ali. Em meio a um filme que é até simples, direto também, é apenas um recorte de um dia daquela guerra, se a gente pensar bem. O roteiro encontra muito espaço para humanizar os soldados. Coloca os personagens como errantes, perdidos em meio àquele caos, angustiados e agoniados, tão perdidos que sem querer chutam as pernas dos feridos, erram a aplicação de morfina. Na abertura do filme, os mesmos soldados assistiam fascinados e empolgados a um programa de ginástica da TV típico dos anos 80, 90. Riam, dançavam, gritavam. Estavam ali tentando se manter conectados com a banalidade das suas casas antes de, por paradoxo da guerra, destruir a casa do outro. E eles não percebiam como aquele conflito estava desumanizando eles, tanto que eles brincavam antes de entrar naquela casa, brincavam ali no meio da operação. Eles estavam em contato com a normalidade de um mundo que não tem nenhum espaço naquele fronte, como mostra o seguir do filme. É uma guerra. Por outro lado, não é brincadeira. E assim o filme ele vira uma luta desesperada por salvação pessoal, para escapar, para sobreviver. Uma luta mais para voltar do jeito que der, com o pedaço que der. Escolher um elenco tão bom é muito importante para fazer essa humanidade aparecer bem. Joseph Quinn, de Stranger Things, Kit Connor, fazendo um papel bem diferente do que a gente viu lá em Heartstopper. Tem o da Faraó Wanatai, da excelente Reservoir Dogs, criando esse personagem que vai assim do 0 ao 80 rapidamente. E o sempre excelente Will Poulter fazendo aqui um líder meio errante, assertivo também, mais ainda errante. Ou seja, muito difícil de descrever, como você consegue perceber pela minha voz, pela minha tentativa de texto. É um elenco forte para realmente conseguir explorar toda essa humanidade que o roteiro valoriza demais do começo ao fim. Inclusive, ainda em cima disso, visto sob uma lente mais pragmática, o filme ele funciona quase como um portfólio, né? Um portfólio para os atores envolvidos que ganham espaço para performar em meio a esse desespero, a esse silêncio também, a esse caos, né? Um portfólio também para o próprio Alex Garland, porque aqui ele mostra novamente que pode transitar muito bem pelo cinema de ação sem abrir mão da reflexão e do subtexto. Ele pensa a guerra e ele faz isso muito bem. Um outro assunto, antes de terminar aqui o meu vídeo, ainda falando dessa humanizada que o filme busca, quando ele precisa sair desse ambiente sufocante, a montagem aposta em tomadas aéreas captadas por drones em preto e branco que observam ali a movimentação dos civis, dos antagonistas e dos protagonistas. E os humanos aparecem como pontinhos brancos indistintos. É impossível saber se são aliados ou inimigos se não houver uma pessoa falando, eles estão indo para cá, os aliados estão indo por ali. Isso serve tanto para mostrar essa guerra tecnológica, como também para traduzir visualmente uma guerra onde um indivíduo se torna irrelevante, se torna uma engrenagem indistinta num tabuleiro totalmente despersonalizado. É um tabuleiro quando a gente vê ali de cima, pecinhas se movendo, só isso. O filme Soldado Anônimo fez isso muito bem, né? Fez essa reflexão muito bem. A missão que deveria justificar a presença deles desaparece. E aí tudo se resume a salvar os próprios, salvar a eles mesmos, a sanidade e também a eles de fato. Ou seja, um microcosmo, isso tanto em Soldado Anônimo como aqui em Tempo de Guerra, um microcosmo perfeito do que foi a ocupação americana. Começa com o suposto propósito, termina como uma guerra pela própria sobrevivência, aliada a um esforço de se manter vivo em meio a botões, drones, tractanas. Inclusive, passa a ser até uma guerra para justificar mais as tractanas do que o ideal em si.
Tempo de Guerra tem o amargor de uma fuga que deu até certo, mas será? Tem uma cena em que pedaços de soldados americanos são observados como troféus, como conquistas. Porque a guerra, que partiu com a intenção de destruir a causa do outro, terminou destruindo apenas as casas dos outros, tanto do inimigo quanto também de quem invadiu. Porque o filme ele mira no América que já não sabe mais por que luta, nem o que espera ao vencer. Mostra como nem mesmo das vitórias restam vitórias. Ora, perceba, se aquela casa termina em pedaços, incompleta, fragmentada, o mesmo pode ser dito dos soldados que restaram. Soldados que ao final surgem ali como estão hoje. Corpos partidos, incompletos, igualmente fragmentados, como aquela casa que eles destruíram. É isso que é Tempo de Guerra. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like e também confere o meu livro, tá? Deixa eu pegar aqui. Esse daqui, ó, é o Dois Contos. Aqui tem o Febre e o conto Atire-se. O conto Febre é sobre a história de uma espada samurai contada por ela mesma. E o Atire-se é uma missão de uma arqueira que, bom, ela acaba atingindo uma coisa muito mais importante do que a missão dela previa, tá bom? Então Atire-se, Febre, link na descrição. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.